Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e hoje vamos resolver a prova final de Matemática do terceiro ciclo, primeira fase 2023. E avançamos já para a questão número 1. Assinala com X a opção que apresenta um número que pode ser representado por uma dízima infinita periódica. A. Raiz de 17 sobre 5, B. π sobre 2, C. 13 17avos ou D. Raiz de 13 sobre 11. Ora bom, então o que é uma dízima infinita periódica? Uma dízima infinita periódica é um número racional, ou seja, é um número que pode ser representado através de uma fração. Quais são as regras para representar corretamente uma fração? É ter no numerador um número inteiro e no denominador um número também ele inteiro, mas diferente de zero, para não dividirmos por zero, não é? Bom, daqui destas 4 opções, eu estou a verificar que só a C, em princípio, é que vai respeitar esse critério. Mas podemos estar enganados. Vamos lá ver a opção A. O que é que diz a opção A? Diz raiz de 17 sobre 5. Ora, raiz de 17 é um número irracional, portanto é uma dízima infinita não periódica, porque o 17 não é um quadrado perfeito. Mesmo dividindo por 5, continua a dar uma dízima infinita não periódica. Para o caso do π sobre 2, temos exatamente a mesma situação. Portanto, o π é um número irracional, dividido por 2 ainda é irracional. E depois, na D, temos raiz de 13 sobre 11. Ora, à semelhança do raiz de 17, também o raiz de 13 é um número irracional. Quando dividido por 11, ainda é irracional. Portanto, ficamos então aqui com a opção C, 13 sobre 17. E cá está a nossa resposta. Questão número 2. Em 2020, os estabelecimentos de alojamento turístico em Portugal registaram aproximadamente 30,5 milhões de dormidas. Em 2023, estima-se que o número de dormidas cresça 60% face a 2020. Calcula o número de dormidas em 2023 de acordo com a estimativa. Apresenta o resultado em notação científica, apresenta todos os cálculos efetuados. Temos então 30,5 milhões. Ora, vamos passar isto para o número propriamente dito. Fica 30,5 vezes 1 milhão. Quanto é que é 1 milhão? É 1 seguido de 6 zeros. Não é? Ora, posso já começar a passar isto para notação científica. Fica 30,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à sexta. Portanto, isto ainda não está em notação científica porque este número aqui é superior a 10. O que é que eu vou fazer? 30,5 é 3,05 vezes 10 elevado a 1. Ou seja, daqui para aqui o número ficou 10 vezes mais pequeno, então eu multiplico por 10 para compensar e ficar exatamente a mesma coisa. E isto vezes 10 à sexta. Ou seja, ficamos com 3,05 vezes 10 à sétima. Mas isto é em 2020. Okay? Em 2023, vamos esperar este número, 3,05 vezes 10 à sétima, e ainda mais, portanto, cresceu 60%. É este número e ainda mais 60% deste número. Isto mais 60% de 3,05 vezes 10 à sétima. Como é que nós passamos isto para a linguagem matemática? Fica 3,05 vezes 10 à sétima mais 60% é o quê? Então, se vamos fazer aqui à parte, 60% é 60 sobre 100. Ora, este 0 corta com este 0, fica 6 a dividir por 10, ou seja, 0,6 em dízima. 0,6 a multiplicar, portanto, sempre a multiplicar, por 3,05 vezes 10 à sétima. Ok. Isto aqui é como se tivesse 1 a multiplicar por este número. Isto porquê? Porque eu agora vou colocar, isto aqui aparece-me 2 vezes, e seria conveniente aparecer só uma vez. Então eu vou colocar este número em evidência, 3,05 vezes 10 à sétima, a abrir parênteses, daqui sobra o 1 e daqui sobra mais 0,6. Okay? Se não tiverem a certeza de se isto está correto, façam sempre a distributiva. 3,05 vezes 10 à sétima vezes 1 dá este 3,05 vezes 10 à sétima que aqui aparece, e agora mais 3,05 vezes 10 à sétima vezes 0,6, que é exatamente aquilo que aqui está. Portanto, se fizermos a distributiva, voltamos ao original. Muito bom. Isto aqui é o quê? É 1 mais 0,6 dá 1,6. Eu vou passar para o primeiro lugar, 1,6, a multiplicar por 3,05 vezes 10 à sétima. E agora, podemos fazer na máquina ou podemos fazer no papel esta conta do 1,6 a multiplicar por 3,05. Eu vou fazer no papel, portanto, na máquina toda a gente sabe fazer. Fica então 3,05 a multiplicar por 1,6. 6 vezes 5, 30
vão 3. 6 vezes 0, 0. Mais 3, 3. 6 vezes 3 vai dar 18. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 3 é 3. Vamos somar estas quantidades. 0. 5 e 3, 8. 0 mais 8 dá 8. 3 mais 1 dá 4. Quantas casas decimais no total é que eu tenho aqui? 1, 2, 3. 1, 2, 3 casas decimais. São 4,88. Mas ainda falta o 10 à sétima que ainda aqui está. Portanto, eu só multipliquei estas duas primeiras quantidades. Portanto, então a nossa resposta é: estimam-se 4,88 vezes 10 à sétima dormidas em 2023. Número 3. O turismo náutico engloba atividades de lazer e de desporto praticadas no mar, no rio, em barragens ou em marinas. 3.1. Um grupo de 6 amigos escolheu Portugal para fazer este tipo de turismo. 4 dos amigos preferem fazer atividades no mar e os restantes preferem atividades em rios. Pretende selecionar ao acaso um dos 6 amigos para ser o organizador das atividades náuticas. Assinala com X a opção que apresenta a probabilidade de a pessoa selecionada preferir fazer atividades em rios. Então vamos lá organizar a informação que nos é dada. São 6 amigos e dizem-nos que 4 deles preferem fazer atividades no mar. Os restantes no rio. Então quais são os restantes? Bom, de 6 para 4 vão 2. Portanto, 2 amigos preferem efetuar atividades no rio. Então assim, a probabilidade de a pessoa selecionada preferir fazer atividades em rio é estas duas pessoas que são os nossos casos favoráveis dentro do universo dos 6 amigos que vão ser selecionados, que são os nossos casos possíveis. Então, a probabilidade pedida é o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis, que é 2 sobre 6. Esta fração está irredutível? Não, ainda podemos simplificar para dividindo por 2 fica 1 e dividindo por 2 fica 3, 1/3. Isso leva-nos para a escolha da opção B. 3.2. No dia dedicado a atividades náuticas, um grupo de turistas tem à sua escolha 4 atividades em que se utiliza prancha: surf, bodyboard, windsurf e paddle. 2 atividades em que não se utiliza prancha: mergulho e canoagem. O grupo pode escolher 2 dessas atividades, mas estas atividades têm de ser diferentes. Como os elementos do grupo não chegaram a acordo sobre a escolha das atividades, a seleção das mesmas será feita por sorteio. Qual é a probabilidade de as 2 atividades sorteadas serem realizadas com prancha? Apresenta o valor pedido na forma de fração irredutível, mostra como chegaste à tua resposta. Então agora, para respondermos a esta questão, nós temos de organizar muito bem os dados que nos dão e temos que contabilizar todas as possibilidades de escolha de 2 destes 6 desportos distintos. Uma possibilidade é organizar a nossa informação através de um esquema em árvore. Mas eu não recomendo, e eu vou já explicar porque é que eu não recomendo. Porque no esquema em árvore o que nós teríamos de fazer é o seguinte: vamos escolher, temos 6 possibilidades para a primeira atividade. No caso, 6 ramos, que são as atividades de surf, bodyboard, windsurf, paddle, mergulho ou canoagem. Depois, portanto, isto é para a primeira atividade. Depois, a partir daqui, escolhida a primeira atividade, temos que escolher uma segunda atividade que seja diferente da anterior. Portanto, temos aqui para o segundo ramo 5 escolhas para cada um destes. Por isso é que isto é muito pouco prático. No caso aqui se escolhermos como primeira atividade o surf, a segunda só pode ser então o bodyboard, ou então o windsurf, ou então o paddle, o mergulho ou a canoagem. As mesmas 5 opções para o bodyboard e depois para aqui, para aqui, para aqui. Ou seja, torna-se muito extenso. Portanto, vamos evitar o esquema em árvore porque fica uma árvore muito grande e vamos então organizar a nossa informação através de uma tabela de dupla entrada. Ok, continua a dar um bocadinho de trabalho, mas é muito melhor do que o esquema em árvore para este tipo de situação. Então vamos lá. Primeira coisa, porque é que eu cortei aqui a minha diagonal principal e todos os valores que estão abaixo desta diagonal? Primeiro porque eu não posso escolher a mesma atividade 2 vezes. Portanto, não posso escolher surf e surf, bodyboard e bodyboard, portanto esta diagonal principal está cortada. Depois, há aqui uma situação em que não interessa a ordem com que estas atividades vão ser escolhidas, porque provavelmente elas vão ser realizadas em simultâneo. Portanto, escolher bodyboard
surf e bodyboard, ou então bodyboard e surf, é exatamente a mesma situação. Então eu não vou colocar aqui duas, quando vou escolher ou tiro só as atividades cá da parte de cima da diagonal, ou então da parte de baixo. Normalmente gosto mais de tirar a parte de baixo. Agora vamos começar a ver mesmo o cálculo da probabilidade. Então a probabilidade pedida é o número de casos favoráveis a dividir pelos casos possíveis, para não variar, não é? E agora, quantos são os nossos casos favoráveis? Os nossos casos favoráveis são escolher duas atividades com prancha. Quais são as atividades aqui com prancha? São surf, bodyboard, o windsurf, paddle. Estas duas aqui não têm prancha. Portanto, aqui é a mesma coisa. Portanto, já está organizado devidamente com ou sem prancha exatamente por causa disto. Então agora vamos ver quantas é que são em simultâneo duas atividades com prancha. Portanto, são estas duas aqui, e aqui, e aqui. Aqui, e aqui, e aqui, e mais nenhuma. Portanto, esta aqui tem uma com prancha e uma sem prancha, com prancha, sem prancha, já não faz parte dos nossos casos favoráveis. Então, quantos casos favoráveis são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casos favoráveis. Os casos possíveis são todas as entradas aqui da nossa tabela, exceto estas aqui que estão cortadas. Portanto, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E 15. Ok. É possível simplificar esta fração? Sim, é possível, porque nós sabemos que o 6 é 3 vezes 2 e o 15 é 3 vezes 5. Vou cortar este 3 com este 3 e fica-me 2 quintos e é esta então a nossa resposta. E passamos então à questão número 4. Assinala com X a opção que apresenta um número que pertence ao intervalo fechado de raiz de 50 a raiz de 51. Para respondermos a esta questão, vamos simplesmente à nossa calculadora buscar uma aproximação de raiz de 50, que é mais ou menos 7,0710678112, etc, etc. Portanto, é uma dízima infinita não periódica. Portanto, o número em questão tem que ser superior a 7,07. Portanto, a hipótese A e a hipótese B estão já descartadas. Por outro lado, tem que ser um número inferior ou igual a 7,14, 14, 28, 4, 24, 29, etc, etc. Portanto, o 7,15 já não pode ser, porque é superior a este número. Portanto, tem que ser menor ou igual. Uma vez que a hipótese A e B já estavam descartadas, então vamos selecionar a hipótese C como a hipótese correta. E este aqui está resolvido. E já estamos a resolver a questão número 5. Na figura 1 estão representados o triângulo ABC e o retângulo DEFG. Fixada uma unidade de medida, sabe-se que o triângulo ABC é isósceles com o comprimento de AB igual ao comprimento de AC. O triângulo AED é isósceles com o comprimento de AE igual ao comprimento de AD. Os pontos F e G pertencem ao lado BC, o ponto E pertence ao lado AB e o ponto D pertence ao lado AC. Os pontos M e P são os pontos médios dos segmentos de reta BC e ED, respectivamente. O comprimento de BC é 15 e o comprimento de AM é 12. A área do triângulo AED é 10. A figura não está desenhada à escala. Calcula o comprimento do segmento EF, apresenta todos os cálculos que efetuares. Ora sim, o que nós pretendemos saber é o comprimento deste segmento EF. E temos aqui várias formas de abordar o nosso problema. Aquela que eu acho mais prática vai ser a seguinte. Se eu conseguir descobrir quanto é que vale o comprimento de AM, calma lá, vale 12, não é? Ok. E se eu conseguir descobrir qual é o comprimento deste segmento AP, ok, esta parte ainda não sei. Então se eu fizer a diferença entre AM e PM, vou ter um segmento que tem exatamente o mesmo comprimento que é F. Okay? Então vamos lá escrever isto. Portanto, o nosso segmento é F, o comprimento de é igual ao comprimento de PM, que é igual a AM menos AP. E AM vale 12. 12 menos o comprimento de AP. Ok. Então agora o nosso problema resume-se a descobrir uma forma de ir buscar aqui este AP, ou seja, a altura deste triângulo AED. Então agora, em relação ao triângulo AED, a única coisa que nós sabemos é a sua área, que é 10. Portanto, a área de AED é igual a 10. Em relação à área de ABC, nós não sabemos, mas temos a possibilidade de calcular, porque nós temos aqui a nossa base e a nossa altura. Então, a área de ABC será 15 vezes 12 sobre 2, e isto dá 90. Então agora temos que reparar aqui numa outra coisa interessante, é que este triângulo AED e o triângulo ABC são semelhantes. Porquê? Porque tem este ângulo é igual em A,
Este ângulo aqui em E é igual ao ângulo em B, porque estes dois segmentos são paralelos e este aqui é o mesmo segmento de reta, não é? E, portanto, este ângulo em D vai ser igual ao mesmo a este ângulo aqui em C. Portanto, eles são, de facto, semelhantes. Se assim é, então eu posso afirmar que a razão entre as áreas de, por exemplo, ABC sobre AED há de ser igual ao quadrado da razão de semelhança entre eles. Qual é a razão entre estas duas áreas? A razão entre estas duas áreas, portanto, o quociente entre estas duas áreas é 90 daqui sobre 10 daqui, e isto vai dar 9. Então, o quadrado da razão vai dar 9. O que significa que a razão vai ser igual a mais ou menos raiz de 9, ou seja, a nossa razão é igual a 3. Ou seja, a gente vai desprezar a parte negativa porque é uma razão de semelhança que tem que ser positiva, não é? Muito bom. Então, agora sabendo que a razão de semelhança entre o triângulo AED e o triângulo ABC é 3, portanto, neste caso é uma razão de ampliação para este grande, automaticamente as razões entre dois lados correspondentes destes dois triângulos também são 3. Como, por exemplo, estas alturas aqui. A altura AM, neste caso, vai ser 3 vezes maior do que a altura AP do triângulo pequeno. AM sobre AP vai ser igual a 3, que é a razão de semelhança. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo era ir buscar o comprimento da AP para ir colocar aqui nesta diferença. Então, daqui surge que vou passar o AP a multiplicar aqui para o 3, AM é igual a 3 vezes AP, e agora vou passar o 3 para aqui a dividir. Portanto, sai-me que AM sobre 3 é igual a AP, e portanto AM é 12, portanto fica 12 sobre 3 é igual ao comprimento da AP, e portanto o comprimento da AP é 4. Ok, fantástico, então já posso pôr aqui. Então isto fica 12 menos 4, que é igual a 8. Ok? E esta então é a nossa resposta. Questão número 6. Na figura 2 estão representados os 3 primeiros termos de uma sequência de figuras constituídas por quadrados geometricamente iguais. Sabe-se que o número de quadrados cinzentos do termo de ordem n é n ao quadrado. Cada termo da sequência, com exceção do primeiro, tem mais 4 quadrados brancos do que o termo anterior. Quantos quadrados brancos tem o termo desta sequência, que tem um total de 529 quadrados? Mostra como chegaste à tua resposta. Vamos então buscar um termo geral para o número total de quadrados. Então, no primeiro termo temos um quadrado de 3 por 3 quadrados pequenos, portanto tem 3 ao quadrado pequenos. Depois, 4 por 4, tem 4 ao quadrado quadradinhos pequeninos. E aqui temos 3, 5 e aqui temos 3, 5, portanto 5 ao quadrado. E, portanto, a sequência há de ser 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, etc, etc. Como é que isto fica em termos de sequências? Então, eu estou a verificar que 3 é 1 mais 2, 1 mais 2 ao quadrado, o 4 é 2 mais 2 ao quadrado, o 5 é 3 mais 2 ao quadrado, o 6 é 4 mais 2 ao quadrado, etc, etc. Portanto, se eu substituir estas variáveis aqui, 1, 2, 3, 4 por n, fico então com a expressão n mais 2 tudo ao quadrado. Este dá o número total de quadrados. Agora quero descobrir qual é a ordem desta sequência que tem o número total de quadrados que é igual a 529. Ou seja, vamos resolver a equação n mais 2 ao quadrado igual a 529. Então, assim como isto já está tudo ao quadrado, este quadrado passa para aqui na forma de raiz, fica n mais 2 é igual a mais ou menos raiz de 529. Extremamente conveniente, a raiz de 529 é um quadrado perfeito, portanto é 23, portanto fica n mais 2 igual a... Vamos já desprezar a parte negativa, porque nós já sabemos que este é um número natural, não é? Portanto não pode ser negativo. Fica 23 e agora o 2 passa para o outro lado, n é igual a 23 menos 2, que é igual a 21. Muito bom, o que é que isto significa? Significa que o termo desta sequência que tem 529 quadrados pequenos no total é o termo de ordem 21. Então agora, o que nós queremos saber é quantos quadrados brancos tem este termo, o termo de ordem 21. Portanto, agora quero aqui para os quadrados brancos.
ok? Então agora temos que ir buscar uma outra sequência que dê o número de quadrados brancos. Então, vamos lá ver. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, o primeiro termo tem 8 quadrados brancos, ok? Depois, a partir daí, nós já temos a tarefa facilitada, porque eles dizem que a partir daí tem sempre mais 4 quadrados brancos do que o termo anterior. Já agora vamos só confirmar. Este tem 8, este tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, é 8 mais 4. E por aí adiante. Então, se vai aumentando 4, então, a expressão tem que ser do tipo 4n. Em particular, tem que ser 4n mais qualquer coisa, de modo a que este número, quando eu faço n igual a 1, ou se quando eu substituo n por 1, isto vai dar 8, que é o primeiro termo. Então, 4 vezes 1 é 4. Para chegar até 8, eu tenho que aumentar, a somar 4. Então, assim, a sequência que dá o número de quadrados brancos, portanto, quadrados brancos, é 4n mais 4. E agora, qual é o termo de ordem 21? Este termo de ordem 21 tem os tais 529 quadrados no total. Mas o termo de ordem 21, quantos quadrados brancos é que tem? Que é essa a nossa questão que nos colocam. Então tem 4 vezes 21 mais 4. E isto dá 88. Portanto, esta é a nossa resposta. Tem 88 quadrados brancos. Questão número 7. A equação x² menos 4x mais c igual a 0, com c real, tem duas soluções reais distintas. Assinala com x a opção que apresenta um valor possível para c. Se esta equação tem duas soluções reais distintas, é porque o seu binómio discriminante, ou seja, o b² menos 4ac, é maior do que 0. Ora, na equação em questão, qual é o nosso a? O nosso a vale 1, que é o coeficiente do x², o b vale menos 4 e o c vale c. É exatamente a letra c. Então vamos substituir aqui e ver o que é que dá. Fica b² fica menos 4² menos 4 daqui, vezes a, que é 1, e vezes c, que é c, é maior do que 0. Menos 4² fica 16, positivo, menos 4c, maior do que 0. Agora temos aqui esta inequação para resolver. Ora, menos 4c tem que ser maior, e agora os 16 passam para o outro lado e passa a negativo, não é? Agora vamos multiplicar ambos os membros por menos 1 para cortar estes dois membros, mas já sabemos que quando a gente faz isso, temos que alterar a desigualdade. Fica 4c menor do que 16. E finalmente, como temos aqui o 4 a multiplicar, vai para aqui a dividir, fica c menor que 16 quartos, ou ainda c é menor do que 4. A opção A é a única que contém um número que é inferior a 4. E passamos então à questão número 8. A figura 3 é uma fotografia da casa invertida situada na ilha de São Miguel, nos Açores. Na figura 4 está representado um modelo geométrico dessa casa. Este modelo representa um sólido que pode ser decomposto no prisma triangular ABCDEF e no paralelepípedo reto BCEFGHIJ. Relativamente ao sólido representado no modelo, sabe-se que a área do retângulo GHIJ é 25,8 m². O comprimento do segmento BH é 4 metros. O volume total do sólido é 184,1 m3. O modelo não está desenhado à escala. Calcula o volume do prisma triangular ABCDEF, apresenta o resultado em metros cúbicos, apresenta todos os cálculos que efetuados. Então dizem-nos que esta figura pode ser decomposta num prisma triangular e num paralelepípedo reto. Assim, o volume do nosso prisma triangular, que é aquilo que se pede, há de ser o volume total menos o volume do nosso paralelepípedo. Assim fica que o volume de A, B, C, D, E, F vai ser, eu vou representar como o volume total que nos é dado, ao qual eu vou retirar o volume do sólido B, C, E, F, G, H e J. Ok. Então o volume total dizem-nos que é 134,1 m3. Portanto, vamos utilizar este valor, substituir aqui, 134,1 menos. E agora vamos só fazer aqui um pequeno cálculo auxiliar para ir buscar este volume do nosso paralelepípedo. Para o paralelepípedo, dizem-nos que portanto, o volume do paralelepípedo é simplesmente a área da base vezes a altura. O que é que pode ser aqui a área da base?
Pronto, se a nossa base for a face GHIJ, então sai que a área da base pode ser a área disto, GHIJ. E neste caso, como a altura tem que ser sempre perpendicular à base, com a altura eu posso, por exemplo, ir buscar o segmento BH. E vamos substituir então pelos valores. Ora, para a área nós tínhamos 25,8 metro quadrado e para o valor de BH é 4. Vamos multiplicar isto por 4, que nos vai dar 103,2 metros cúbicos para o volume do paralelepípedo. Vamos já substituir para aqui, para cima. 184,1 menos 103,2 metros quadrados e isto dá então 30,9 metro cúbico e é esta então a nossa resposta. E avançamos já para a questão número 9. Na figura 5 está representada num referencial cartesiano parte do gráfico de uma função afim f que contém os pontos de coordenadas -1, -2 e 0,2. Assinala com x a opção que apresenta uma expressão que define a função f. Então esta aqui nós conseguimos fazer sem realizar absolutamente nenhuma conta. Ora, eu estou a verificar que o gráfico desta função é uma linha que vai a subir, portanto o declive desta reta é positivo. Como tal, já só tenho as opções A ou D, portanto a B e a C estão automaticamente eliminadas porque me mostram funções cujo declive é negativo. Agora, para desempatar, eu estou a ler diretamente do gráfico que a ordenada na origem é 2. Então, se a A é 6x mais 4, mas a D é f de x igual a 4x mais 2, então vamos escolher automaticamente a opção D e esta está respondida. Avançamos então rapidamente para o exercício número 10. Na figura 6 está representada uma circunferência de centro O e o triângulo ABC. Os pontos A, B e C pertencem à circunferência e o ponto D é exterior à circunferência e pertence à semirreta AC. A amplitude do ângulo BCD é 100 graus. A figura não está desenhada à escala. Calcula a amplitude em graus do arco BCA. Apresenta todos os cálculos que efetuados. Então, aquilo que nos perguntam é qual a amplitude deste arco, que começa aqui em B, passa por C e depois termina aqui em A. Vamos fazer o seguinte. Qual é a amplitude deste ângulo? Bom, este ângulo é o suplementar deste aqui que nós já sabemos que tem amplitude de 100 graus. Este aqui vale 180 menos 100 e, portanto, vale 80 graus. Assim, e uma vez que este ângulo é um ângulo inscrito na circunferência, este arco que este ângulo compreende de A até B, este mais pequeno, terá uma amplitude de 180 graus vezes 2, que dá 160 graus. Bom, se este arco de A até B é 160 graus, este aqui de B até A, que passa aqui por C, este outro, há de ser o restante que falta para completar a circunferência. Então, a amplitude do arco BCA há de ser a circunferência inteira, que são os 360 graus, daqui, ao qual eu vou retirar estes 160 graus, menos 160 graus. E, se forem à calculadora, isto vai dar 200 graus. E cá está então a nossa resposta. Questão número 11. Na figura 7 está representado um modelo de uma tenda de campismo montada numa superfície plana com os cabos de suporte que a fixam a essa superfície. No modelo, o prisma triangular reto ABCDEF representa a tenda, o triângulo ABC representa a entrada da tenda, o segmento reto ACP representa um dos cabos de suporte e o ponto P representa o local da superfície onde a estaca fixa esse cabo. Relativamente ao modelo, sabe-se que o triângulo ABC é isósceles e o comprimento de AC é igual ao comprimento de BC. M é o ponto médio do segmento AB e P pertence à reta AB. O comprimento da AB é 2,2 metros e o comprimento de CM é 1,8 metro. A amplitude do ângulo CPM é 42 graus. O modelo não está desenhado à escala. 11.1. Calcula o comprimento do segmento BC utilizando o teorema de Pitágoras. Apresenta o resultado em metros, arredondado às unidades. Apresenta todos os cálculos que efetuados. Então, o teorema de Pitágoras indica-nos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, assim, como é fácil ver aqui da figura, a nossa hipotenusa é o lado BC, portanto, o comprimento quadrado do comprimento do lado BC é igual a... Depois, os catetos que nós temos serão CM e BM. Portanto, posso, por exemplo, BM ao quadrado mais CM ao quadrado. Ok, vamos então substituir pelos valores que nós temos. Então, o quadrado de BC. Ora, para BM
BM é, portanto, uma vez que o M é o ponto médio de AB, portanto, BM há de ser o comprimento de AB sobre 2. Neste caso vai ser 2,2 sobre 2, que vai ser 1,1 metro. É isso que nós vamos colocar então aqui. 1,1 ao quadrado. E agora o comprimento de CM, não é preciso fazer cálculo, já lá está, é 1,8 ao quadrado. Sai daqui automaticamente que o lado BC é mais ou menos raiz de 1,1 ao quadrado mais 1,8 ao quadrado. Isto aqui é um 8, ok? E vamos desprezar a solução negativa porque isto é um comprimento, tem que ser positivo. Assim, e arredondado as unidades tal como nos é solicitado, isto vai então dar-nos 2 metros, não se esqueçam das unidades. E este está respondido. 11.2. Calcula a distância entre os pontos P e B. Apresenta o resultado em metros arredondado às décimas. Se nos cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserva pelo menos 4 casas decimais. Apresenta todos os cálculos efetuados. Ora bom, então nós já sabemos da linha anterior que a distância de B até M era metade daqueles 2,2 metros, que eram 1,1 metro. Se nós conseguíssemos arranjar uma forma de descobrir qual é a distância de P até M, então nesse caso era só fazer a diferença. Portanto, nesse caso, PB, que é a distância pedida, seria PM menos BM. Ok. Esta já conhecemos. Portanto, fica PM menos 1,1. Ok. Agora só temos que arranjar aqui uma forma de ir buscar aqui este comprimento. E se tivermos em consideração aquele outro triângulo CMP, nós podemos verificar é que a tangente de 42 graus, que é o comprimento do cateto oposto àquele ângulo que ali está, que é o CM, a dividir pelo comprimento do cateto adjacente, que é precisamente PM, ok? E daqui, uma vez que nós já conhecemos este valor CM, que é 1,8 metros, portanto, tangente de 42 graus é igual a 1,8 sobre PM. Agora é só fazer contas. Agora este PM vai para aqui. Portanto, isto aqui é sinais de equivalente. Tangente de 42 graus vezes PM é igual a 1,8. O que significa que agora esta tangente de 42 graus está a multiplicar, passa para aqui a dividir. Porque PM igual a 1,8 sobre tangente de 42 graus. E agora é só ir buscar uma aproximação à máquina de calcular. Atenção, eles dizem para conservar no mínimo 4 casas decimais e é exatamente isso que nós vamos fazer. Portanto, aproximadas a 4 casas, 1,9991 metro. Agora vamos pegar neste valor e vamos colocar aqui. Portanto, isto fica então 1,9991 menos 1,1. E agora vamos aproximar às décimas, que é o solicitado, isto vai nos dar aproximadamente 0,9 metro e então esta é a nossa resposta. Questão número 12. Resolve na equação seguinte. Apresenta o conjunto de solução na forma de um intervalo de números reais, apresenta todos os cálculos efetuados. Então temos aqui uma inequação com denominadores e a primeira coisa que eu vou fazer é ver-me precisamente livre destes denominadores, reduzindo ao mesmo denominador comum, ou seja, neste caso aqui vou multiplicar tudo por 3, aqui por 4, isto é a mesma coisa que ter 1 sobre 1, não é? Vou multiplicar por 12, que é o mínimo múltiplo comum. Então, 3 vezes 3 vai ficar de equivalente, 3 vezes 3 vai dar 9 vezes 1 menos x, que ainda tem que fazer esta distributiva depois, e 3 vezes 4 é 12. Maior ou igual que este 4 multiplica em cima e em baixo, fica 4x sobre 12, mais, e aqui fica 12 sobre 12, ou 12 dozeavos. É claro que isto aqui corta, que era a minha intenção inicial. Ficamos então com, agora vamos então fazer esta distributiva, ficamos com 9 menos 9x, é maior ou igual que 4x mais 12. E agora, tudo o que tem x para um lado, tudo o que não tem para o outro. Menos 9x que já lá estava, este 4x vai para aqui, passa a negativo, maior ou igual que 12, e 9 vai para o outro lado, menos 9. Muito bom, menos 9 menos 4 dá menos 13x, maior ou igual que, e agora 12 menos 9 é 3. Agora este 13 que está aqui a multiplicar pelo x vai para o outro lado a dividir. Vai passar para o outro lado a dividir, mas uma vez que é uma constante negativa, já sabemos que este sinal de esta desigualdade troca. Fica x menor ou igual que 3
sobre menos 3. Eu vou já colocar o menos aqui atrás do traço de fração. E pronto, e já não temos mais nada para fazer. Agora é só apresentar o conjunto de solução. Não se esqueçam de apresentar o conjunto de solução. São todos os números, não é apenas o menos 3 13avos. São todos os números que são menores do que este e este incluído. Portanto, começa em menos infinito e vai até menos 3 13avos fechado, que é para incluir o próprio. E está feito. Vamos então para a questão número 13. A Ilha da Berlenga, localizada a oeste do Cabo Carvoeiro, em Peniche, é o destino de muitas viagens turísticas de barco. Um grupo de turistas realizou uma dessas viagens com a duração de 4 horas, com as seguintes etapas. Partida de Peniche, situada a 9,2 km da Ilha da Berlenga. Viagem de ida no barco até à Ilha da Berlenga. Visita pedestre à Ilha da Berlenga enquanto o barco fica parado no cais. Viagem de regresso no barco até ao local de partida. Considera a função f que traduz a correspondência entre o tempo t em horas decorrido desde o início da viagem de barco e a distância d em quilómetros a que o barco se encontra do local de partida. Na figura 8 estão representados os gráficos A e B. Nem o gráfico A nem o gráfico B representam a função f. Apresenta uma razão que te permita garantir que o gráfico A não representa a função f e outra razão que te permita garantir que o gráfico B também não representa a função f. Ora bem, então vamos analisar primeiro o gráfico A. O que é que aqui não está correto? Diz assim, considera a função f, a distância d em quilómetros a que o barco se encontra do local de partida. Então significa que quando ele parte, ou seja, no instante inicial, quando nós começamos a cronometrar o tempo, ele estava de facto no local de partida. E, portanto, a distância que ele estava do local de partida tem que ser necessariamente 0 km. Mas o gráfico A diz que ele já estava a 1 km do local de partida quando partiu, o que contradiz um bocadinho esta informação. Portanto, é aquilo que não está bem com o gráfico A. Depois, em relação ao gráfico B, dizem o seguinte, portanto, foi de Peniche para a Ilha da Berlenga, ficou lá parado durante algum tempo no cais e depois regressou até ao local de partida. Ou seja, nós estamos à espera que o gráfico P nos mostre aqui um determinado intervalo de tempo em que o barco esteve parado, ou seja, a distância ao ponto de partida é sempre a mesma, que é aquilo que acontece desde o 0,5 até o 3,5 ali no gráfico A. Tem isso correto. Mas aqui no gráfico B isso nunca acontece. O barco esteve sempre em movimento, a afastar-se ou a aproximar-se do local de partida. E, portanto, é isso que está errado no gráfico B. Vamos então fazer o número 14. Na figura 9 estão representadas, em referencial cartesiano, parte do gráfico de uma função quadrática f e parte do gráfico de uma função de proporcionalidade inversa g. Sabe-se que a função f é definida por f de x igual a 3x ao quadrado. A função g é definida por uma expressão da forma g de x igual a sobre x, com a positivo e x positivo. Os gráficos das funções f e g interceptam-se no ponto A de abscissa 2. Qual é o valor de A? Mostra como chegaste à tua resposta. Ora, então é sabido que a função f de x é igual a 3x ao quadrado. E sabemos que o ponto A pertence ao gráfico da função f e tem abscissa 2. Então sabemos automaticamente que f de 2 é igual a 3 vezes 2 ao quadrado, que é 3 vezes 4, que é igual a 12. Então assim já temos as coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto A são 2 e 12. Agora, o ponto A também pertence ao gráfico g de x, e g de x é do tipo A sobre x. Então, quando x é 2, o nosso g de x há de ser 12. Vamos substituir. 12 é igual a A sobre 2. Então, vamos passar este 2 aqui a multiplicar para o outro lado. 12 vezes 2 vai ser igual a A. E, portanto, sai daqui automaticamente que A é igual a 24 e está dada a nossa resposta. E avançamos então para o exercício número 15. Na tabela seguinte apresenta-se o número aproximado em milhares de chegadas a Portugal de alguns turistas no ano de 2021, tendo em conta o seu país de residência. Na tabela está representado por capa um número aproximado de turistas em milhares residentes na Bélgica que chegaram a Portugal nesse ano. Sabe-se que a média dos valores registados na tabela, incluindo o valor representado por capa, é 11.122 milhares de chegadas. Calcula o valor de capa, apresenta todos os cálculos efetuados. Ora, no exercício, no enunciado, dão-nos a indicação de uma média, o que nos leva a crer que deverá ser necessário utilizar a fórmula de cálculo para a média para responder a esta questão. Vou então dizer que o nosso x barra, que é a média, que nós já temos conhecimento, vai ser igual a todos aqueles valores que estão ali na tabela, ou seja, o 770 mais k mais 2.900 mais 1.500 mais 262 mais 1.000 e
tudo isto vai a dividir por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Não se preocupem que isto vem em milhares, porque depois a resposta final também vem em milhares. Agora, nós sabemos é que a média, este x barra, é 11.122. Vamos substituir. Então, 11.122 vai ser igual a... Agora eu vou fazer a soma de todas estas parcelas que aqui estão, exceto o k, que não dá para somar. E vai dar 6.432 mais k sobre 6. Agora temos aqui uma equação. Agora vou passar o 6 para o outro lado a multiplicar. Portanto, daqui sai que 11.122 vezes 6 é igual a 6.432 mais k. E agora este valor vai passar para aqui a subtrair. Portanto, 11.122 vezes 6 menos 6.432 é igual a k. Finalmente, vamos colocar tudo na calculadora e chegar então à conclusão que k é igual a 300. E a nossa resposta é 300 milhares de chegadas. Questão número 16. Na tabela apresentam-se os dados referentes ao número aproximado em milhões de dormidas de turistas estrangeiros em estabelecimentos de alojamento turístico em 5 regiões de Portugal continental em 2020 e em 2021. Para cada uma das frases 1, 2 e 3, assinala com X a região de Portugal continental que lhe corresponde. Ora bem, então para responder a esta questão, basicamente os únicos cálculos que eu fiz foi calcular a variação de 2020 para 2021. Introduzi aqui uma pequena coluna adicional com estes dados, ou seja, fiz 0,5 menos 0,3, que deu 0,2, 5,6 menos 4,1, que deu 1,5, etc, etc. Portanto, eu coloquei aqui o sinal de mais para evidenciar que se trata sempre de um aumento. Poderia dar-se o caso de haver aqui alguma diminuição, mas não. Então agora vamos lá ler as hipóteses que aqui nos apresentam. Região onde o aumento do número de dormidas em milhões de 2020 para 2021 foi o mais elevado. O aumento foi o mais elevado. Vamos aqui aos aumentos e vamos ver qual destes valores é o mais elevado. E é fácil ver que é este 1,8, que corresponde à área metropolitana de Lisboa. Então, para este aqui, vou selecionar a área metropolitana de Lisboa. 2. Região onde o aumento do número de dormidas em milhões de 2020 para 2021 foi mais baixo. Agora vou procurar o valor mais baixo. E cá está, 0,2 no Alentejo. Então, vamos responder aqui Alentejo. Finalmente, número 3. Região onde o número de dormidas de 2020 para 2021 aumentou 100%. Ou seja, o número de dormidas em 2020 aumentou essa mesma quantidade. Ora, daqui para aqui a quantidade é diferente, mas aqui é igual. Portanto, tinha 0,7 em 2020, aumentou 0,7, portanto, ou seja, cá está um aumento de 100%, para 1,4 milhões. E, portanto, aqui vamos escolher a opção centro para responder à frase número 3. E está respondida a questão número 16. E pronto, fica desta forma concluída a correção do exame. Espero que vos tenha sido útil. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.